como você amar cinema e não amar animação também. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história desse gênero que tava lá antes do cinema tá lá. Porque é só você desenhar várias folhas e passar com a mão assim que você já tem um tipo de animação. Quem nunca fez isso, né? Pois é, tipo, no caderno da escola. Eu não sei desenhar. Sabe o que você pode fazer então, Aline? O quê? Vai pro curso de animação da FAP. Porque esse bloco é o oferecimento da FAP. Tá lançando aqui em São Paulo o primeiro curso de animação. Você vai sair de lá bacharelado em animação. Você vai ter por lá aulas não só do curso de humanas, mas também do curso de animação. E o mais legal é que a biblioteca e a filmoteca tem mais de 4.000 títulos de filmes, roteiros, cartazes, tudo que você pode imaginar, além dos laboratórios serem ultra mega avançados e você poder usar pra fazer aulas, projetos acadêmicos e até seus próprios projetos autorais. E a FAP também sabe o quanto é importante você fazer networking nessa área, então ela vai promover encontros com vários animadores, como o Carlos Saldanha, o Bruno Bozeto, pra você já ficar inserido nesse meio, que é muito legal. Com certeza, é networking e a parte de laboratório são duas coisas super importantes, né? Você colocar realmente a mão na massa. Mas eu falei mão na massa, parabéns, Natália, pelo roteiro que você fez aqui. Nossa, cara, maravilhoso. que aula de história da animação que você vai ter aqui agora, hein? Senta que lá vem a história. O primeiro filme a usar animação chama O Desenho Encantado, de 1900. É uma mistura de animação com live action, que na verdade é uma pessoa interagindo com o desenho. Aí a partir disso vai ficando mais complexo. A segunda animação já é tipo várias carinhas num quadro negro, só que era uma mistura de... Eles não chegavam a desenhar, era cutout, que eles chamam de recortes, e vai uma mistura de stop motion, assim, e aí iam mudando conforme, e aí dava a impressão que você estava desenhando no quadro. Aí depois, em 1908, você vai ter já um desenhado no papel, copiado negativo, e aí você tem a impressão que é um quadro negro também. E o legal é você observar que estava acontecendo no mundo inteiro. Você tem animações rudimentares no Japão, na França, tipo, acontecendo em vários lugares. O primeiro longa-metragem animado, de 1917, é argentino. Dizem. Dizem, está perdido, mas os dois primeiros longa-metragens animados seriam argentinos, então são coisas que você não imagina, e estava acontecendo no mundo inteiro, várias pessoas experimentando com isso, assim. Isso explodiu minha cabeça, assim, eu sempre falei e repeti que era Branca de Neve, né? O Branca de Neve acaba sendo o primeiro a ser a animação tradicional, feito à mão, e o primeiro filme longa-metragem animado a chegar num grande público, ser lançado no cinema, em grande escala, ser um sucesso de bilheteria. É muito legal porque tem muita gente que não sabe que Branca de Neve é de 1937. Tipo, é muito antigo, assim. Aí as coisas foram ficando mais complexas, assim. O Winsor McCay foi o primeiro a, tipo, dar uma narrativa, desenhar, criar mais movimento, que era o cartunista responsável pelo Little Nemo, que se você não conhece, vá conhecer, porque é muito maravilhoso. E é dessa época, sabe? Que é surreal você pensar que aquilo foi feito naquela época. Você vê que a fluidez do personagem, né? Tipo, você vê que é um cara que não só entendeu a técnica, né? Mas ele entende como que funciona o corpo humano. Teve duas coisas que foram muito importantes, que foi você descobrir a célula animada, que é você ter o fundo fixo e você desenhar na célula transparente. Que a Branca de Neve é assim, Pois né? é. Outra coisa muito importante foi a invenção do rotoscópio, que é justamente esse negócio de você a fluidez do movimento, de ter a base pra desenhar na realidade. Então, os irmãos Fleischer, eles inventaram um sistema que você tinha a gravação e aí você podia desenhar por cima. Então ele pegava, fez o irmão dele se vestir de palhaço e depois desenhou por cima e o movimento é perfeito. O Cinderela já é feito assim, Sim, né? Que eles fazem todo, tipo, eles pegaram uma menina que era uma atriz que dançava pra eles conseguirem ver a fluidez do movimento do vestido da Cinderela, todas as do animações da cabelo. Disney tem todo esse tipo de estudo e de base que eles fazem assim. E o legal do estúdio dos Fleischer é que depois são eles que vão fazer a série do Superman dos anos 40, que é maravilhosa, que tem vários episódios disponíveis no YouTube, porque ela tá em domínio público. Tem coisas, tipo, que as pessoas não sabem, mas o Superman não voava antes da animação. Ele só pulava. E aí ficou feio. Pulava mais alto que o prédio. Mas ficou o prédio feio, não pula, né? ficou feio na hora de animar. E aí eles resolveram, não, então, vamos fazer voar? E aí eles pediram pra Action Comics, que agora é a DC, se eles podiam mudar o poder, e aí mudaram o poder e virou cânone. E essa animação depois virou base pra Batman, série animada do Bruce Timm, influenciou um monte de gente, o Frank Miller, Alex Ross, sabe? Ela é muito importante, ele ajudou a popularizar o personagem, porque isso é uma coisa também, né? Essas animações curtinhas dos Looney Tunes passavam tudo no cinema. Não, é cinema, exato. Que é uma coisa que a gente não tem muita noção, que a gente viu tudo na TV, sabe? A gente acha que é tudo a mesma coisa, mas as pessoas iam ao cinema, passava antes lá e você viu Pernalonga. Foi com os Merry Melodies que vieram Patolino, Pernalonga, né? Toda essa parte que hoje também é Warner, né? São todos primos ali agora. E, cara, é muito legal você pensar de assistir o Pernalonga cantando a ópera lá no cinema, cara.
Pois é, e aí as animações também foram as primeiras que começaram a sincronizar com som, né? Sim, você trabalhar com música, você trabalhar com voz, você ter toda essa noção ali. Até porque tem muitos desenhos animados que não usam voz. O Tom e Jerry, a gente vê muito isso, que é só orquestra, é só música, é só som. Um cara um pouco controverso, o Walt Disney, ele transformou isso na indústria que é hoje. Eu acho que você não pode falar de animação sem falar do Disney. E é muito legal a história que ele começou com uma empresa pequenininha, aí fez animações, a empresa faliu, aí mudou pra Los Angeles porque ele tava fazendo, as comédias de Alice. E aí era uma mistura de live action com animação, e era isso. Eu acho legal a história do Disney porque ele popularizou o que ninguém conhecia como que eram os contos de fadas, os antigos contos do Grimm, e ele trouxe isso como se fosse uma história de criança, o que não era. Tem muita história que ele conta que não é história de criança, sabe? Não, e é legal que foi na década de 30, porque a animação avançou num ponto onde tava tudo bonito, as coisas, ela tinha um realismo, mas uma fantasia ali pra ela. E aí ele percebeu que você precisava saber contar a história também. Então foi o primeiro estúdio a separar o departamento de animação do departamento de storyboards, que era onde as pessoas iam criando. E foi a primeira animação que saiu disso, foi os Três Porquinhos. O tempo todo a tecnologia tá mudando e uma das empresas que melhor faz isso hoje no mundo é a Pixar. Eles inventaram a tecnologia, né? E é legal que já surgiu dentro da Disney, e o John Lasseter tava lá, ele foi demitido pela Disney, quando eles estavam fazendo o Caldeirão Mágico, que foi um filme de uma época de... Porque a Disney teve várias épocas, tipo, o Branca de Neve foi muito bem, aí veio a Segunda Guerra Mundial e as coisas ficaram muito ruins, até você, tipo, ter a renascença deles, que era a Pequena Sereia, o Rei Leão, o Aladdin, todas essas animações de uma época, até que você cai de novo, assim. Mas o Caldeirão Mágico foi uma época tensa, que eles estavam mal, assim, e aí tinha o Tim Burton no departamento de animação e o John Lasseter não souberam usar naquela época. O John Lasseter foi demitido justamente porque ele queria usar a tecnologia. Art challenges technology. Technology inspires the art. E não queriam deixar ele usar a tecnologia. E aí, nasceu a Pixar. Que já existia dentro da Lucasfilm, foi vendido, ele era desenvolvimento de tecnologia mesmo. Daí ele foi comprado pelo Steve Jobs, né? Ele continuou desenvolvendo a tecnologia com essa ideia de storytelling. E daí a Pixar se baseia hoje muito nisso. O primeiro filme da Pixar foi o Toy Story. Primeiro longa, né? O primeiro longa-metragem. Pra quem não feito sabe, em o Toy Story foi lançado em 1995. Então imagina as limitações que eles tiveram que sobrepassar ali pra criar isso. É muito louco isso, porque você ser tão técnico e ao mesmo tempo ser uma coisa que é tão sentimental, assim. Sim. E isso é muito parte do processo da Pixar, que agora o John Lasseter se vingou, deve ter sido maravilhoso entrar lá. In your face. Levou esse processo que você faz o filme, mas é surreal quanto demora pra uma animação ficar pronta, porque não é só, a tecnologia demora. Você vai mostrando, aí você mostra pros seus amigos aqui, eles falam, por que você não muda aqui? E é um sistema colaborativo que cada um dá um pitaco, o autor tem a palavra final, que isso é muito importante. Mas no final das contas, não é um processo de um executivo que vai dizer, olha, não gostei, eu quero que o terceiro ato tenha uma explosão. E isso eu acho que é o que é o diferencial, e eu acho que isso tá aparecendo desde que o John Lasseter assumiu o Disney Animation. Você vê o resultado e o Zootopia, pra mim, é a melhor animação do ano. Outro cara que também saiu da Disney foi o Tim Burton, e ele já era um grande animador, assim, ele fez o Vincent, que é um curta super bonitinho, o Frankenweenie, e ele gosta muito de mexer com stop motion. E um dos grandes filmes que ele fez, em parceria com a Disney, através de um outro estúdio, porque a Disney não queria lançar o filme, era O Estranho Mundo de Jack, que é um dos meus filmes favoritos. Também. É maravilhoso. E uma coisa que muita gente não sabe é que ele não dirigiu O Estranho Mundo de Só Jack. a ideia dele, né? Exatamente, o roteiro e tal. O visual o visual também. Exatamente. Quem dirigiu O Estranho Mundo de Jack foi o Henry Selick. Henry Selick, que é o criador do Laika, e aí a gente pode falar também de animação stop motion da Aardman, porque são os dois que detêm essa arte artesanal da animação, mas a gente não falou de Estúdio Ghibli, não falou do Blue Sky Studios, não falou da DreamWorks também por causa do Shrek, que revolucionou tudo. Então, se você quer ouvir a gente falando mais sobre animação, por favor, curta o vídeo, assine o canal, comente o que você mais ama em animação, o que Qual você a sua animação quer ver. favorita? A sua animação favorita, exatamente, a minha é Aladdin. A minha é Hércules. Eu amo Hércules. Estranho Mundo de Jack, sem dúvida.